Valeu. Gente, nós estamos gravando esse vídeo, é um trabalho acadêmico, nós somos alunos da FTC e estamos hoje diante das novas tecnologias, também com os novos modelos de trabalho acadêmicos e científicos, certo? O nosso tema é o STF, o CNJ e o STJ. Eu vou discorrer sobre o STF, meu amigo doutor Marcos de Boa, futuro doutor, né, Marcão? Futuro doutor Marcos de Boa, talvez chegue a ser promotor de justiça, vai ser presidente da República, talvez presidente da República, certo? A minha sorte é se tu chegar à presidência da República. Como eu tenho que falar sobre o STF, eu vou inicialmente perguntar para você, Marcão, o STF sempre foi STF, o nome, a nomenclatura, vamos buscar pelo nome de tudo isso, sempre foi STF? O que você acha? Não. Pronto, vamos lá. Falar sobre o nome do STF é buscar um contexto histórico de todo o STF, como começou isso. No Brasil, colônia, nós não tínhamos uma Corte Suprema, nós não tínhamos um órgão de cúpula do Judiciário. O que é que nós tínhamos? Quando aqui na então colônia Brasil surgia qualquer demanda, resolvia-se por aqui, talvez até quem tivesse muito fosse abastado, poderia recorrer à Casa de Suplicação de Lisboa, certo? Que meramente fazia algumas a interpretar as ordenações e as leis locais lá de Portugal, na época que nós pertencíamos a Portugal. Em seguida, quando Dom João veio para aqui, para o Brasil, corrido, que Napoleão Bonaparte botou ele para correr de lá, tá ligado, que invadiu a Portugal, Dom João logo baixou, quem nunca ouviu falar do Alvará Régio, Sim. E aí Dom João baixou, trazendo como lógica o mesmo que acontecia em Portugal, ele trouxe para cá a Casa de Suplicação do Brasil e montou a Casa de Suplicação do Brasil. Lá ela está ali dando sinal, vou parar isso aqui, mostrar, olhar para a câmera, mas eu vou continuar fazendo isso, certo? E ele criou a Casa de Suplicação do Brasil. Durou pouco tempo, posteriormente veio então o Império e o Imperador também nessa época, de acordo com a Constituição de 1824, ele criou o Supremo Tribunal de Justiça. Em seguida, isso aí durou até a proclamação da República em 1891. Com o advento da República, passamos então a essa nomenclatura atual, Marcão. Supremo Tribunal Federal, até porque passamos agora a ser uma nação federativa. Nós éramos uma federação de Estado. Então, por isso, o Supremo Tribunal Federal. Aí, até os dias de hoje, foi assim que perdurou. É certo, sobre um breve período desse tempo. Na Constituição de 1834, mudou-se o nome para Corte Suprema. Durou muito tempo, Marcão? Não, 3 anos. 3 anos voltou a ser Supremo Tribunal Federal. A Constituição de 88 confirmou esse nome e também criou o STJ, que o Marcão vai falar daqui a pouco, e deixou a Constituição, o STF, como um guardião da Constituição brasileira. A composição, Marcos, são quantos ministros no STF? 11 ministros. São 11 ministros, mas sempre foi 11? Não. Teve tempo que nós tivemos aqui 15 ministros do STF, e teve tempo em que foi até 9, mas preferiram que ficasse como 15. Mas a pergunta que não quer calar, Marcos, nós, enquanto estudantes de Direito, podemos fazer concurso depois de formado para ser ministro do STF? Não, só por indicação. Por indicação, tem que estar bem articulado, tem que ser amigo do presidente da República, e que após a nomeação, após a indicação do nome dele para ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai passar por 2 votações no Senado. A primeira votação que ele passa no Senado é na Comissão de Constituição e Justiça, onde acontecerá uma verdadeira sabatina e uma arguição do seu nome, inclusive com questões pessoais. Ele passará por essa comissão, que emitirá um parecer que é meramente opinativo, que nós vamos passar aí agora para a votação no plenário, que é soberano e que ele terá que ter maioria absoluta, vale dizer que são 41 dos 81 senadores. Passando por essa fase, ele vai para a presidência da República, que nomeia ele
ministro, nesse momento, quando ele tomar posse, ele passa a ter vitaliciedade, viu, Marcão? Agora, tem algumas curiosidades disso aqui do STF. Os requisitos para ser ministro do STF é ser brasileiro nato. Aí sabe por quê, Marcos? Você sabe por quê? Porque o ministro do STF, Sabrina, ele está na linha sucessória da presidência da República. Vale dizer que para ser presidente deve ser brasileiro nato. Por isso que o ministro do STF, como não acontece eleição lá dentro do STF, Marcos, é uma rotatividade, então qualquer um que assumiu a vaga de ministro certamente será presidente do STF e pode acontecer de ser chamado a assumir a presidência da República. Por isso que para ser ministro do STF ele precisa ser brasileiro nato. Eu já estou despachado aqui nesse outro parto aqui com relação à idade, ter 35 anos, no mínimo 35 anos e máximo de 65. A minha esperança era Marcão de Bola virar presidente da República, me nomear ministro do STF, mas quando o Marcos chega lá, que tem que ter 35, eu já estou velho, não consegue mais, né? Agora, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Observe que tem uma curiosidade desse notável saber jurídico, viu, Laira? Porque para ser ministro do STF, você acha que tem que ser jurista? Para ser ministro do STF, para ser nomeado, você acha que tem que ser advogado, bacharel em direito? No mínimo tem que ter a formação em direito? Médico pode ser ministro do STF, Laira? Pode ser, Marcão? Pode. Médico pode ser? A pessoa precisa ter o conhecimento. Não, Marcão, hoje não. Isso foi em 1891, com a Constituição, primeira Constituição republicana. Ali botou-se na Constituição que para ser ministro do STF deveria ter notável saber. E o presidente Floriano Peixoto pensou que podia botar um médico. Eu acho que ele pensou assim, né? Se o ministro daquele passar mal, né, Sabrina? Tem um médico por lá e o médico já pode atender aquele ministro, mas na verdade não foi bem isso que entenderam o pessoal do Senado e impugnaram o seu nome. 10 meses depois, um médico que chamava-se Cândido Barata Ribeiro assumiu a vaga do STF por indicação de Floriano Peixoto e posteriormente, 10 meses depois, ele foi tirado do cargo, excluiu-se um intruso do nosso meio, até porque não poderia, um advogado nunca ficar lá no Instituto do Coração fazendo cirurgia cardíaca, não faria sentido, né? Então, como eles também são médicos, nossa área é nossa. Para ser ministro do STF, o mínimo que ele precisa é ter a formação em direito. No mais, sobre o STF, nós temos que falar agora. Isso aqui é o nosso púlpito, desculpa aí, viu, gente? As atribuições, né, do STF, as competências estão elencadas no artigo 102 da Constituição, né, que diz que compete ao Supremo Tribunal a guarda da Constituição, cabendo processar originalmente, que vale dizer que algumas pessoas, quando falam que a ação direta de inconstitucionalidade ou ato normativo federal, estadual, as infrações comuns penais do presidente da República, do vice-presidente e membros do Congresso Nacional e seus ministros e o Procurador-Geral da República, aqui, Marcão, é o que alguns chamam de foro privilegiado e a jurisprudência fala que é a prerrogativa de foro, até porque não se podia deixar a presidência da República ou o presidente ser processado em todas as comarcas do país. Então, o mínimo que se podia ter era que pelo menos um órgão da justiça pudesse fazer o processamento. E no mais, todos que tiverem interesse aqui, nós poderemos ler e passar muito tempo lendo aqui o artigo 102 da Constituição, mas afinal de contas eu tenho que deixar meu amigo Marcão de Bola falar alguma coisa, mas vale lembrar que dentre tantas atribuições que tem o STF, também surgiu uma que a Constituição Federal trouxe, que fala sobre as ações de repercussão nacional. É qualquer confusão, Marcos, que pode ser levada ao STF. Você acha que qualquer briga de vizinho pode ser levada? Não, tá certo, Marcão. O mínimo que precisa nesses casos é que a contenda ela tem uma repercussão nacional, que a repercussão seja comprovada ou que se levante essa questão na petição inicial e ou logo em seguida na decisão do juiz. Mas vamos lá, Marcão, que eu tenho certeza que você está louco para falar do STJ e do CNJ. Vamos lá, irmão.
pegando a polga, vamos falar então sobre o STJ. Certo, ótimo. Que é um dos órgãos jurisdicionais, Certo. com jurisdição, e sabendo que compete a esse órgão o controle da legalidade e da unificação da jurisprudência. Você sabe como surgiu o STJ? Não, mas me conta aí. Então vamos. A CF de 88 já legalizou o STJ. Certo. E você sabe quantos ministros compõem o STJ Eu hoje? estou curioso, me conte. 36 ministros. É muito, Eles né? são escolhidos pelo presidente e depois é votado no Senado. Igual o STF. Isso. Então, ótimo. Pronto. Aí, mas só que nessa seleção, um terço deles são do TRF, aí depois mais um terço, membro do TJ, Certo. e depois são integrantes do MP. Que é para dar diversidade a todo o Isso. sistema. E também a OAB parece que indica o quinto constitucional, correto? Isso mesmo. Ótimo. Isso mesmo. E também é muito bom marcar que o STJ ele tem competência para julgar causas especiais. Ótimo. Se você for olhar, ele julga causas especiais, eles também são criadores das jurisprudências. Aquilo que parece assim um exemplo que é impossível, eles, além de julgar aquela causa, ele já dá base para outros advogados, outros magistrados, na verdade, como se portar diante daquela situação. Isso. É como se fosse uma súmula do STF. Isso mesmo. Isso. Ele utiliza dessa forma. um advogado. E assim, e algo também interessante do STJ é que compete a ele a homologação estrangeira. Ou seja, o que vem de fora tem que passar primeiro pelo STJ. Certo. E o CNJ, Marcão, como é que O é? CNJ aí já é diferente. Sabe qual é a diferença do STF, STJ para o CNJ? Sim, me conte aí. Porque assim, o STF e o STJ são órgãos jurisdicionais, com jurisdição, ou seja, podendo julgar e outras atribuições. Tem relação com as pessoas. E você Isso. quer dizer que o CNJ não tem relação com as pessoas, tem relação com os membros do Judiciário. Isso. O CNJ é o Conselho Nacional De Justiça. E como sendo um conselho pela própria palavra, ele é um órgão para fiscalizar como essa justiça está funcionando. Rapaz, como Marquinhos tá, pai. E assim, você sabe como surgiu o CNJ, a criação dele? Foi pela emenda constitucional de 45, conhecida como, foi em 2004, conhecida reforma judiciária. Isso, reforma judiciária. Então, uma das competências do CNJ é administrar como é que funciona tudo isso. Como é que a justiça está andando, está caminhando. Ótimo. É muito bom saber que existe. Isso. Compete esse controle na atuação administrativa e financeira. E nisso tudo podemos perceber que, como ente externo, né, ela consegue trazer assim mais efetividade para o direito e para a justiça na atualidade. Ótimo. Vamos pedir o nosso like Então, agora. se você gostou, dá um like aí. Dá um like agora, como é que é? Dá um like, dá uma compartilha. curtida, né? Ajuda Marquinho aí, rapaziada de feira, Marquinho, né? Lá era aquele Prima Copa, o pessoal de Prima Copa ajuda lá, o pessoal de Itatinha ajuda a Sabrina e Josafá aí, dá um like aí, curte a gente aí.